Oi, tudo bem? Continuando nossos estudos de literatura brasileira, deste livro do José de Nicola, Das Origens aos Nossos Dias, editora Scipione, 1996, nós estamos no capítulo 15, Modernismo, segunda fase, prosa. Vamos estudar hoje a vida e a obra de Graciliano Ramos, um dos grandes escritores do Brasil e um dos que eu mais amo também. Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, Alagoas, a 27 de outubro de 1892. Fez apenas os estudos secundários em Maceió. Após rápida passagem pelo Rio de Janeiro, fixa-se em Palmeira dos Índios, interior de Alagoas. Faz jornalismo e política, chegando a exercer a prefeitura da cidade. Estreia em livro em 1933, com o romance Caetés. Nessa época, trabalha em Maceió, dirigindo a imprensa oficial e a instrução pública, e trava conhecimento com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em março de 1936 é preso por atividades consideradas subversivas, sem, contudo, ter sido acusado formalmente. Após sofrer humilhações de toda sorte e percorrer vários presídios, é libertado em janeiro do ano seguinte. Essas experiências pessoais são retratadas no livro Memórias do Cárcere. Em 1945, com a queda da ditadura de Getúlio Vargas e a volta do país à normalidade democrática, Graciliano filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, o qual integrou até 1947, quando o partido foi novamente considerado ilegal. Em 1952, ele viaja para os países socialistas do leste europeu, experiência descrita no livro Viagem. Falece no Rio de Janeiro a 20 de março de 1953. É um dos escritores que faz parte da minha vida de leitor. Eu tenho quase que todos os livros dele, ou todos os romances, e é uma experiência magnífica ler o Graciliano Ramos. Experiência de uma prosa enxuta, de uma prosa bem trabalhada. E se você quiser ficar uma pessoa instruída, uma pessoa mais lúcida, leia Graciliano Ramos. Um maravilhoso escritor. Eu tenho muitos livros, como eu disse, tenho também as cartas, estou fazendo um projeto aqui no canal de ler toda a obra do Graciliano, já li vários livros dele esse ano, e vocês podem acompanhar aqui no canal. Sempre aparecerá livros deste grande escritor. Graciliano Ramos é hoje considerado, por grande parte da crítica, nosso melhor romancista moderno. E mais, é tido como o autor que levou ao limite o clima de tensão presente nas relações homem meio natural, homem meio social. Tensão é essa geradora de um relacionamento violento, capaz de moldar personalidades e de transfigurar o que os homens têm de bom. Nesse contexto violento, a morte é uma constante. É o final trágico e irreversível, decorrente de um relacionamento impraticável. Encontramos suicídios no livro Caetés e São Bernardo, assassinato no livro Angústia e as mortes do papagaio e da cadela baleia em Vidas Secas. Uma das grandes experiências literárias é você ler pela primeira vez Vidas Secas e deparar com a morte desta cadela, né, desta personagem incrível do livro, que o livro se chamaria Baleia, o livro Vidas Secas. Olha que interessante, né? A luta pela sobrevivência, portanto, parece ser o grande ponto de contato entre todos os personagens. A lei maior é a da selva. Em consequência, uma palavra se repete em toda a obra do escritor: bicho. Ou, como no início de Vidas Secas, viventes, ou seja, aqueles que só têm uma coisa a defender: a vida. Então, essa é a grande palavra, né? Defender a vida, os viventes, os bichos, o homem bicho, o homem nesse meio agreste, tentando vencer, lutar, sobreviver. Então é essa região
árida que vai moldando o homem e o homem lutando. Aí o homem se torna universal. Esse regionalismo do Graciliano, essa tensão psicológica do homem com o meio, isso tudo vai moldando os personagens e você também, leitor. Você também vai se conhecendo nessa experiência literária. É como se você lesse a sua experiência, a sua vida, ao ler a obra de Graciliano. Temos no início aqui do livro, um trecho do livro Vidas Secas. Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde havia descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembrança disso. A cachorra tinha comido o papagaio que sobrou dele. Né? Temos um livro aqui, Retirantes, do Portinari. Um livro não, né? Uma foto de um quadro do Portinari, que também retrata nessa situação trágica do nordestino na sua obra pictórica. A tensão então surge num crescente, na cronologia de Graciliano Ramos, das obras de Graciliano Ramos, a tensão entre o homem e o meio ambiente, o homem e o mundo social. Por exemplo, né, do livro Caetés a Vidas Secas, passando por São Bernardo e Angústia, acentua-se ainda mais na passagem da ficção à realidade, atingindo o ápice no livro em que relata suas experiências na cadeia, o qual, entretanto, ultrapassa o plano pessoal para retratar o Brasil em importante momento histórico, quando a convivência homem e meio social torna-se impossível. Então, essa tensão que existe nas personagens do Graciliano, nos seus livros, passa para a vida dele. Quando ele foi preso sem uma acusação formal, ele relata isso no Memórias do Cárcere, livraço. Então, isso passou para a vida dele. E, ao mesmo tempo, retrata essa tensão do Brasil, né, dessa situação política do Brasil, quando a convivência entre o homem e o meio social torna-se impraticável. Então tudo isso volta para a obra do Graciliano e para a vida e retrata o momento. E retrata essa situação trágica, né, do homem diante dessa realidade política do Brasil. A obra é universal. Se considerarmos que descreve as humilhações sofridas pelos prisioneiros políticos na ausência de um Estado de Direito. Obra essa, então, Memórias do Cárcere. Aqui nós temos os relatos do Graciliano diante dessa situação humilhante de ficar preso. É como aquele livro de Dostoiévski, né? Memórias da Casa dos Mortos. Aqui o Graciliano vai trazer esse microcosmo ali, né, do sofrimento dos prisioneiros e ao mesmo tempo retratando como que era a situação dos intelectuais, né, no Brasil. Se você pensa diferente, né, nesse contexto que acontece com você. O crítico Antônio Cândido divide a obra de Graciliano em 3 categorias. Primeiro nós temos romances narrados em primeira pessoa, amo. Caetés, São Bernardo e Angústia, nos quais se evidencia a pesquisa progressiva da alma humana, ao lado do retrato e da análise social. Então ali ele mostra, né, o interior dos personagens, esse confronto psicológico. Romance narrado em terceira pessoa, no caso Vidas Secas, no qual se enfocam os modos de ser e as condições da existência, segundo uma visão distanciada da realidade. Então o narrador ele está observando como se estivesse com uma câmera a situação daquelas pessoas fugindo da seca. Tem um filme magnífico, não lembro o diretor. Filme Vidas Secas, um espetáculo de filme. Então essa segunda categoria de romances em terceira pessoa, o Vidas Secas. E autobiografias, Infância e Memórias do Cárcere, em que o autor se coloca como problema e como caso humano. Nelas transparece uma irresistível necessidade de depor, de falar da vida, de falar da situação humana. É interessante observarmos essa divisão que o Antônio Cândido faz da obra do Graciliano. Romance em primeira pessoa, Caetés, São Bernardo
e Angústia. Livraço. Esses três aqui, nós temos os personagens relatando os seus conflitos psicológicos, né, trazendo os problemas da sua consciência, os conflitos da alma. Depois, romance em terceira pessoa, Vidas Secas. Aqui o narrador, como eu disse, ele observa os fatos. Edição maravilhosa, comemorativa, né? De 80 anos do livro. Espetáculo isso aqui. Aqui o narrador, então, observa essa família sofrendo aí. E romances, então, autobiográficos. No caso, Infância e Memórias do Cárcere, em que ele vai se colocar como problema e como caso humano essa necessidade de depor, de falar da realidade sofrida por ele. Muito interessante. E o crítico Antônio Cândido continua: no âmago da sua arte há um desejo intenso de testemunhar sobre o homem, e que tanto os personagens criados quanto em seguida ele próprio são projeções deste impulso fundamental que constitui a unidade profunda dos seus livros, de falar sobre o humano, de falar sobre a vida. Graciliano Ramos é o autor de enredos que envolvem a seca, o latifúndio, o drama dos retirantes, a caatinga, a cidade. Seus personagens são seres oprimidos, moldados pelo meio. Luiz da Silva, pela cidade, que é no caso do livro Insônia. Paulo Honório e Fabiano pelo sertão. Paulo Honório do livro São Bernardo, Fabiano do livro Vidas Secas. E dentro das estruturas vigentes, não há nada a fazer a não ser aceitar a força do inevitável. Daí, Rolando Morel Pinto, em brilhante tese sobre o autor, afirmar que as construções de Graciliano Ramos acabam sempre em palavras de sentido negativo, e principalmente na palavra inútil. Tem aqui um trecho dessa pesquisa do Rolando Morel Pinto. Parece que dentro da posição pessimista e negativista do autor, segundo a qual as pessoas nunca fazem o que desejam, mas o que as circunstâncias impõem, gestos, intenções, desejos e esforços, tudo se torna inútil. É complicado você lutar contra a força do inevitável. Quase que esse destino, essa moira grega, né? Que oprime e ao mesmo tempo que traça a sua vida, né? Que você é escravo desse destino. Nesses conflitos psicológicos, nessa angústia humana, você caminha pelo destino nesse palco que é o mundo. A única saída seria mudar as estruturas e o sistema que geram Paulo Honório e sua ambição, o burguês Julião Tavares e os prepotentes soldados amarelos do livro Vidas Secas, estes últimos símbolos da ditadura de Getúlio Vargas, o homem oprimido, né, por essa situação social. Do ponto de vista formal, Graciliano Ramos talvez seja o escritor brasileiro de linguagem mais sintética. Em seus textos enxutos, a concisão atinge seu clímax. Não há uma palavra a mais ou a menos. Trabalha a narração com a mesma maestria, tanto em primeira como em terceira pessoa. Muito interessante demais. Maravilhoso esse autor. Aluno, você que está aí assistindo, não deixa a sua trajetória de aluno passar sem Vidas Secas, sem Graciliano Ramos. Comece com Vidas Secas. Se empenhe na leitura, se joga no texto e depois você vai descobrindo outros livros. Você não vai se arrepender nunca. Você vai me agradecer para sempre. Não tenha medo do Graciliano Ramos. Quero mostrar o que eu tenho dele, começando esta biografia do Denis de Moraes, O Velho Graça, uma biografia de Graciliano Ramos. Fantástica, com várias fotos, trazendo a trajetória deste grande escritor. Olha essa foto. Muito bom isso aqui, né? Você acompanha os caminhos do Graciliano pela vida.
a sua passagem aqui como escritor. É uma imagem muito sisuda, a gente fica até meio assim, nossa, mas será que ele era muito sistemático? Mas a gente faz aquele exercício de separar a vida da obra, né? E a obra é magnífica. Então vamos pelos livros. Começando então com Caetés. São Bernardo é o nome da fazenda. Angústia, edição também comemorativa de 75 anos. Uma edição maravilhosa. Infância. Insônia. Vidas Secas. Queria esta edição. Sabe? Olha que coisa bonita. O Mundo Coberto de Penas. Talvez seria um outro título também. Além do Baleia, né? É marrom, cor da terra, as letras desse livro. Aqui tem também facsímiles, textos. Que livro maravilhoso. Memórias do Cárcere, eu já mostrei, quando ele sai da cadeia. Um outro livro, gente, interessante, chamado Cadeia, da filha dele, Clara Ramos. Nesta obra, Clara Ramos revela-nos as diversas etapas do processo criativo de um grande escritor, que modestamente se auto-intitulava um artesão, apresentando-nos ao mesmo tempo flagrantes da biografia do velho Graça e instantâneos da história do Brasil. Temos também fotos, textos importantes, facsímiles do Memórias do Cárcere, que é um outro nome também seria Cadeia para o livro. Ela vai complementar, de certa maneira, esse texto aqui do Memórias do Cárcere. Lembrando que essa publicação foi póstuma e o filho do Graciliano é que reorganiza o último capítulo do livro, que aconteceu depois que o Graciliano sai da cadeia, né? E outros livros que eu tenho dele, que eu já fiz vídeo aqui, no caso esse, olha, Cartas, muito, assim, revelador de um outro lado do Graciliano. Garranchos, textos inéditos de Graciliano Ramos, organização Tiago Mio Sala. Aqui, olha, a mulher do Graciliano, a Heloísa Ramos, esse aqui, ó, que organizou. Garranchos, Linhas Tortas, textos então do Graciliano sobre vários assuntos. Viventes das Alagoas, não li ainda. Também são textos sobre situações, teatro, política. Tem um outro também, não sei se é História da Independência, que eu não tenho. Esse aqui é Graciliano Ramos, Conversas. Olha que livro bonito. Organização Ieda Lebenstanin e Tiago Mio Sala. São conversas, entrevistas que o Graciliano deu, que ele é muito difícil também de falar em público, deu em alguns jornais. Interessante. Para conhecer mais o autor e a obra. Viagem, que é o último livro dele, assim, são memórias, anotações de diário desta viagem que ele fez a Moscou, ao leste europeu. Foi o livro escolhido para o mês de outubro. Vai sair vídeo ainda no canal depois do curso de literatura. Já fiz o vídeo sobre esse livro para o canal. Então vocês percebem que eu tenho quase tudo do Graciliano Ramos, que é a minha vida, né? Esse escritor, assim, fala muito para mim. Eu vou ler um trecho aqui que o José de Nicola separou do livro Vidas Secas.
e não fala qual o capítulo. Vidas secas. Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de creolina e, se houvesse achado o animal, teria feito curativo ordinário. Não o encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou 2 gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali na lama seca, as alpercatas dele faziam chape-chape, os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chape, chape. Os 3 pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calçada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Fabiano ia insatisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão cretado, puxou a faca de ponta e esgaravatou as unhas sujas. Tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o. Fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o ao binga. Pôs-se a fumar regalado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas uma cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, enchia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha, ele ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e semente de mucunã. Viera a trovoada e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou as quipás, os mandacarus e os chique-chiques. Era mais forte que tudo isso, era como as caatingas e as baraúnas. Ele, sim, a Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Chape, chape. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam 2 arcos, os braços moviam-se desengonçados, parecia um macaco. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia, engano. A sina dele era comer mundo, andar para cima e para baixo à toa, como um judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem, era hóspede. Sim, senhor, hóspede que demorava demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite.
Deu estalos com os dedos, a cachorra-baleia aos saltos veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia e enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não aguentava bem, pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava, nas relações com as pessoas, a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Esse retrato aqui que o Graciliano faz do Fabiano, e ao mesmo tempo entrando na cabeça do personagem, se identificando com os animais, com o bicho, com o macaco, com o cavalo, com o cachorro, com a natureza, é fantástica essa imagem. E essa questão da falta de palavras, a maneira como ele dirigia-se aos animais, ele muitas vezes dirige as pessoas, ele fala pouco, ele é um bicho, ele está integrado ao meio físico totalmente. E ele observa o mundo a partir da ótica desse animal. Você não é homem, você é um bicho, Fabiano. Ele entrou naquela fazenda ali, depois chegou o dono, mas nada daquilo era dele. A vida dele era fugir da seca, era correr o mundo. É inútil ele tentar fixar-se em algum lugar, porque ele está oprimido pela seca. Meu Deus, que livro maravilhoso. Então é isso, gente. Não deixem passar na sua vida de leitor, de estudante de literatura brasileira, Graciliano Ramos. Pegue Graciliano Ramos e você nunca mais vai ser deixado, porque ele é maravilhoso. Na próxima aula vamos estudar a vida e a obra do Jorge Amado. Um abraço e até mais.